Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos sobre René Descartes. Faremos um resumo breve sobre os principais conceitos, as principais ideias e reflexões da sua obra que resume o seu pensamento e a sua importância, o discurso do método. Uma obra que marcou o século XVII, a primeira metade do século XVII e toda a modernidade posterior. René Descartes nasce em 1596 e falece em 1650, portanto, ele é um pensador que viveu, que especulou, que filosofou na primeira metade do século XVII. Na obra O Discurso do Método, repito, a sua obra central, a sua obra que delimita toda a sua filosofia, todo o seu pensamento e todo o racionalismo moderno. Enfim, nessa obra ele afirma que a dúvida hiperbólica, a dúvida elevada ao seu grau mais amplo é o solo mais seguro sobre o qual repousa o ser humano. É preciso duvidar de absolutamente tudo, ou melhor, de quase tudo. Só não é possível duvidar da própria dúvida, por uma razão muito simples para Descartes. O ato de duvidar em si já prova a existência do homem, ao menos enquanto pensamento. Enquanto duvidamos, nós sabemos que existimos, nós sabemos que pensamos. Repito, duvidar é o solo seguro sobre o qual repousa a verdade, sobre o qual repousa a existência humana ou sobre o qual deve repousar toda a filosofia, todo o pensamento da humanidade. Dúvida hiperbólica, dúvida elevada a esse grau que fundamenta a esse grau de base, de solo, de fundamento para toda a especulação filosófica. Nesse sentido, cabe aqui lembrar de Michel Foucault. Na sua obra A História da Loucura na Idade Clássica, publicada na década de 1960, Michel Foucault analisa que, ao longo do século XVII, século em que Descartes viveu, precisamente por meio da grande internação realizada no meio da década de 1650, década da morte de Descartes. Enfim, Foucault analisa que, nesse século, por ele chamado de século da Idade Clássica, séculos 17 e 18 para Foucault, nesse século 17, década de 1650, nota-se no Ocidente uma grande preocupação e um grande temor para com os loucos. Os loucos que até então vagavam livres na Idade Média e na Renascença, no meio do século XVII, ao longo do século XVII, é encarcerado, é preso, é fechado em grandes hospitais. Junto ao louco, são internados mendigos, andarilhos, homossexuais, mágicos, pervertidos de um modo geral. Pessoas que não são capazes de duvidar da sua sanidade, não são capazes de perceber a sua insanidade, a sua anormalidade. Percebam que o louco, nessa análise Foucaultiana, o louco do século XVII é visto como aquele que é louco precisamente porque não consegue duvidar da sua sanidade, da sua inteligência. Não podendo duvidar dos seus atos extravagantes, não podendo duvidar da sua pretensa certeza, da sua pretensa razão, o louco o louco, na verdade, tem a certeza de que é racional, de que age corretamente, precisamente porque não duvida. Louco é aquele que não duvida, louco é aquele que não pensa. E junto ao louco, repito, homossexuais, pervertidos, prostitutas, ladrões, mendigos, andarilhos, pessoas anormais, que não duvidam da sua normalidade, que têm certeza da sua normalidade, por assim dizer, são presas, são encarceradas
E o grande evento é a chamada Grande Internação, a chamada por Foucault de Grande Internação, no meio da década de 1650, em 1657 precisamente. É nessa Grande Internação que cerca de 1% da população francesa é preso, é encarcerado no Hospital Geral de Paris. Bem, então Descartes funda uma tradição moderna que vai inclusive definir o que é loucura, anormalidade, racionalidade e normalidade. Será uma época, será uma modernidade fundada na distinção entre razão e desrazão, entre ponderação, verdade e extravagância e mentira. Descartes é famoso na sua obra, no seu texto, o Discurso do Método, pelo argumento do sonho. Diz ele o seguinte: imaginemos que um gênio brincalhão, um Deus brincalhão, esteja manipulando o mundo à nossa volta. Tudo à nossa volta, inclusive o nosso próprio corpo, seria obra desse Deus brincalhão, desse Deus que nos colocou em um grande sonho. Bem, se isto for verdade, ainda há uma coisa que o próprio gênio, que o próprio Deus brincalhão não conseguiu manipular, não conseguiu transformar no que não é. A nossa dúvida, o nosso ato de duvidar, o nosso próprio pensamento. Daí a sentença cartesiana mais popularizada pelo mundo: cogito ergo sum, penso, logo existo, duvido, logo existo. Nenhum gênio, nenhum Deus, nenhum poder metafísico pode me desviar da certeza de que eu existo por meio do ato de duvidar, que em si já prova a minha existência. Descartes, nesse texto, o Discurso do Método, na sua obra que fundou a modernidade, fala do princípio da correspondência. Pensem comigo no seguinte: podemos imaginar uma fada. E o que é, na verdade, uma fada? Uma fada é uma miniatura de mulher, é uma mini-mulher alada, com asas. Se podemos imaginar uma fada, é porque conseguimos reunir elementos que já fizeram parte de nossa experiência sensível. Nós já vimos mulheres, nós já vimos asas, pássaros com asas, aviões com asas. Se nós já vimos, já percebemos pelos nossos sentidos, sensoriamente, as asas, se nós já percebemos sensoriamente as mulheres, nós conseguimos juntar essas duas peças, esses dois seres e imaginar um terceiro ser que nós nunca vimos e provavelmente nunca veremos, uma fada. Ou seja, aquilo que nós podemos imaginar, de certa forma, existe. Não estamos afirmando, Descartes não afirmou que uma fada existe, mas estamos afirmando cartesianamente que aquilo que você consegue imaginar, em parte existe, ao menos em parte existe. Na fada, o que existe? A mulher, a figura da mulher e também a figura da asa. São dois seres que existem no mundo real, no mundo da nossa experiência corpórea. Se conseguimos imaginar, ainda no princípio da correspondência, um unicórnio, é porque sabemos da existência, pela nossa experiência sensorial, sabemos pelo nosso empirismo, pelo nosso conhecimento empírico, que existem chifres e que existem cavalos. Juntamos esses dois elementos, percebidos empiricamente pelas nossas experiências sensoriais, e imaginamos um terceiro ser que não existe, o unicórnio. Assim, Descartes fala de Deus. Embora sejamos seres finitos, o fato de nós conseguirmos conceber um ser infinito, embora nós sejamos seres imperfeitos, temporais, e consigamos perceber, imaginar, conceber um ser perfeito e eterno, perfeito e acima do tempo, isso significa que esse ser, de fato, deve existir. Evidentemente, não conseguimos acessá-lo em toda a sua grandeza, em toda a sua perfeição, em toda a sua eternidade, em toda a sua atemporalidade. Mas o simples fato de percebermos a existência de Deus
de concebermos a existência divina já estabelece uma correspondência entre essa nossa concepção e a existência clara de Deus. Ele pode não existir do modo como nós o imaginamos, do modo como nós o percebemos. Pode não haver uma correspondência exata, mas pelo princípio da correspondência, se conseguimos imaginar enquanto seres finitos a infinitude, a perfeição de Deus, é porque esse ser criador de tudo realmente existe. Bem, essa ideia da correspondência, esse princípio cartesiano da correspondência, nos leva a fazer algumas considerações, algumas aplicações muito interessantes na análise das culturas. Pensemos o seguinte: o imaginário medieval. O imaginário medieval parte das experiências que o homem medievo possuía. Esse homem medievo vivia em um mundo predominantemente rural, em um mundo materialmente precário, ou seja, não havia como há modernamente, tantas tecnologias à disposição do homem para construir um mundo mais confortável. Havia uma precariedade material. A peste negra, na sua grande epidemia de 1348 e 1350, matou em algumas cidades europeias até 60%, 70% da população. Isso porque não havia antibióticos, não havia antitérmicos, não havia conhecimento científico para o combate da Yersinia pestis, essa bactéria que dizimou de 1 a 2/3 da população europeia medieval. Enfim, precariedade material, mundo rural. O homem se vê dominado pela natureza, é um domínio natural sobre o homem. Ora, essa realidade material, essa vida empírica em meio à precariedade material, faz com que o homem conceba, imagine apenas uma razão que é parcial, que é frágil. Falando em Santo Agostinho, percebemos uma razão que só é racional, que só age quando iluminada por Deus, quando iluminada pela fé. É a famosa teoria da iluminação de Santo Agostinho. Um homem sem fé não é um homem racional. São Tomás de Aquino, depois, no final da Idade Média, século 13, anos de 1200, afirma que a razão, embora não precise ser iluminada por Deus, por si só pode chegar a um limite, que é a prova da existência divina. Daí São Tomás de Aquino cria as 5 provas para a existência divina. A razão pode, por meio dessas 5 vias, desses cinco argumentos, dessas 5 provas, provar que Deus existe. Enfim, isso é uma tentativa de colocar a razão em uma condição frágil, em uma condição dependente de Deus. O máximo que ela pode realizar, a tarefa máxima que ela pode realizar é provar a existência de Deus. Ora, é fácil compreender isso, esse imaginário, essa construção de uma razão limitada, de uma razão que depende da existência de Deus e que serve a sua prova, uma razão criada por Deus para provar a sua própria existência. Enfim, essa razão que não pode fazer muita coisa pela humanidade, que não pode dar muito conforto, muita tecnologia, que não pode fazer o homem dominar a natureza e a si mesmo. Essa razão, essa concepção de razão frágil existe porque a experiência do homem era uma experiência material, uma experiência sensorial, digamos, negativa em relação à modernidade. O homem dependia da natureza. O homem rezava, o homem ia à igreja para que a próxima colheita fosse melhor. Não havia irrigação artificial como há hoje, não havia conhecimento técnico para produção agrícola como há hoje, embora no meio da Idade Média nós tenhamos uma certa evolução tecnológica agrícola maior. Mas, enfim, via de regra, essa condição material frágil, precária do homem, essa experiência de vida precária, fez com que se produzisse no imaginário medieval uma razão dependente de Deus, uma razão frágil, uma razão que servia apenas para a prova da existência divina.
Já o imaginário moderno se coloca em uma posição oposta, diametralmente oposta praticamente, por uma razão muito simples. A experiência do homem agora é uma experiência urbana, é uma experiência que se dá no mundo urbano, experiência, repito, sensorial. A vida corpórea do homem se dá na cidade, se dá entre palácios, entre ruas, se dá entre avenidas e percebe um domínio humano sobre a natureza. É uma vida, então, que não existe na precariedade material, mas na riqueza material. O homem produz ciência, o homem produz medicina, o homem produz a revolução industrial, a máquina a vapor, o antibiótico, o homem produz o domínio sobre a natureza, o domínio sobre o seu próprio corpo. Ele passa a produzir vida, como diria Foucault, ele passa a produzir condições de vida. Portanto, a razão moderna, a razão fundada por Descartes é uma razão potente. Descartes afirma que a razão, enquanto dúvida, o cogitar enquanto duvidar, é o porto seguro, é o único porto seguro onde o ser humano pode lançar a âncora da sua civilização, a âncora da sua humanidade. Enfim, para ilustrarmos melhor essa ideia de que as condições materiais nos fazem ter um imaginário desse ou daquele modo, percebamos o seguinte: no homem pré-histórico e no homem tribal existe a forma religiosa do animismo, que basicamente é entender que todos os elementos da natureza, rios, trovões, animais, possuem existência, possuem vontade, possuem vontade decisória, possuem uma vida além do que nós podemos perceber, são seres divinos, a divinização da natureza, a transferência, ou melhor, a ideia, o estabelecimento de elementos naturais que têm poderes sobre nós, é uma transformação da natureza em algo sobrenatural. O animismo, portanto, existe no homem pré-histórico e no homem tribal por uma razão muito simples. Esse homem pré-histórico e tribal depende da natureza por completo. Sua precariedade material é muito maior do que a do homem medieval. Não dispõe de quase nenhuma tecnologia para dominar a natureza, portanto se vê dominado por ela e transforma a natureza em um ser, em uma existência sobrenatural de elementos, de animais, de fenômenos sobrenaturais que têm um poder fora do alcance do ser humano e seu animismo. Por outro lado, contemporaneamente, vivemos o Deus costumizado. Na nossa hiperindividualidade, no nosso hiperindividualismo, como afirma Lipovetsky, nós não podemos respeitar, não nos cabe respeitar, não conseguimos respeitar, melhor dizendo, via de regra, um Deus que impõe regras por meio de uma religião muito austera, regras que não condizem, que não se harmonizam com o nosso estilo de vida. Daí o fato de nós elegermos um Deus para nós mesmos que seja uma reunião, uma miscelânea de elementos budistas, protestantes, católicos, enfim, praticamos a meditação enquanto acreditamos na prosperidade protestante, enquanto acreditamos no arrependimento e na misericórdia, enfim, construímos um Deus que serve apenas a nós, a nossa individualidade. Quando esse Deus não nos satisfaz, procuramos uma outra religião, procuramos uma outra construção individualista, customizada de Deus. Por quê? Hoje a riqueza material, o poder material é tão grande, o domínio do homem sobre si mesmo, sobre o mundo natural, se tornou tão potente que não mais aceitamos a obediência a um Deus que nos trate igual, que nos coloque em uma mesma posição que os outros seres humanos. Nós queremos um Deus que enxergue quem nós somos individualmente e trabalhe para as nossas necessidades. Enfim, Descartes, no seu discurso do método, evidentemente, estabeleceu um método para se pensar, um método para se chegar à verdade. O método possui 4 etapas. Primeira etapa: devemos colocar todas as coisas indubitáveis em dúvida. Tudo que não está acessível à dúvida deve ser colocado em dúvida.
Portanto, tudo deve ser alvo da dúvida, da reflexão. Primeira etapa. Segunda etapa, devemos separar os elementos daquilo que move ou é alvo da nossa dúvida. Separamos os elementos para examiná-los de modo mais detido, de modo mais detalhado. Esses elementos antes eram unos, antes estavam misturados em uma dúvida confusa. É preciso então separar esses elementos que compõem aquela dúvida original, que compõem a dúvida sobre aquele elemento original. Separando esses elementos, nós conseguimos analisar os componentes daquela dúvida primitiva, daquele elemento primeiro que nos colocou a reflexão. Isso é a segunda etapa, a separação por elementos. Na terceira etapa temos a separação por ordem de complexidade. Analisamos os elementos mais simples e vamos conhecendo o objeto em dúvida. Vamos conhecendo aquela dúvida que inicialmente se mostrava muito confusa, muito distante. Elemento por elemento, do mais simples ao mais complexo, vamos adquirindo ferramentas conceituais, ideias, vamos adquirindo conhecimento para chegar aos últimos elementos, aos mais complexos e fechar um diagnóstico, fechar uma análise sobre aquele elemento que esteve sob o nosso pensamento, sob as nossas dúvidas. Por fim, na quarta etapa, fazemos a revisão de todo o processo, de todo o objeto, o ser, o elemento analisado, posto em dúvida, posto em reflexão metódica. E após essa quarta etapa, o que sobra é a verdade. Evidentemente, muitas especulações, muitas hipóteses vão desaguar na incoerência, mas aquilo que sobrar e sobrará algo, esse elemento que fica ao final do processo pode ser considerado a verdade. Descartes estabelece 3 tipos de ideias. É interessante falarmos disso porque nos faz entender melhor o princípio da correspondência. Da correspondência entre experiência, repito, que nós temos, experiência sensorial, e aquilo que podemos imaginar. Quais são os 3 tipos de ideias? Temos as ideias inatas, as ideias adventícias e as ideias factícias ou imaginativas. O que seriam ideias inatas? São ideias que nascem com a gente. São as ideias, Descartes fala de duas ideias especificamente, ou de 2 tipos, grupos de ideias. As ideias sobre Deus, sobre a existência de Deus, e as ideias matemáticas. Quando aprendemos sobre o que é o triângulo, quando aprendemos sobre o que é o círculo, parece que nós estamos praticando platonicamente, falando uma reminiscência. Descartes afirma isso no seu discurso do método. É como se, ao aprender matemática, entrássemos em contato com formas que estão guardadas em um lugar muito profundo da nossa alma, do nosso intelecto, do nosso pensamento. Deus, como seres finitos, na nossa precariedade material, na nossa imortalidade, conseguimos conceber a existência de Deus, isso prova que Ele, o Criador, ao nos fazer, colocou-se na nossa mente, no fundo da nossa mente, por assim dizer. Ao criar o ser humano, Deus coloca a ideia de que ele existe no fundo da consciência do homem. Isso é uma ideia inata, a ideia de Deus, assim como as ideias matemáticas, mas a grande maioria das ideias são ideias adventícias, que advêm da nossa experiência, dos nossos sentidos, mas ideias que em nada têm a ver com ideias que não podem ser consideradas em si verdades. Elas devem passar pelo crivo da razão, pelo crivo do método cartesiano. As nossas experiências nos fazem perceber que determinado animal é um cavalo e não um cachorro, porque associamos as características de outros cavalos, de cavalos que vimos anteriormente, àquele ser que está na nossa frente, e conseguimos concebê-lo como cavalo ou não. Ideias adventícias, ideias que vêm com nossas experiências sensoriais, com nossa existência empírica. E as ideias imaginativas são as ideias formadas a partir das ideias inatas e a partir de nossas experiências.
Já falamos isso no princípio de correspondência. E cumpre aqui, seria interessante para tornar a aula mais clara, falar do exemplo do unicórnio. Afinal de contas, as nossas experiências nos trazem, nos formaram uma ideia de cavalo. Por meio das ideias adventícias ou da ideia adventícia empírica sensorial de cavalo, podemos imaginar. E aí temos a ideia imaginativa, factícia, um unicórnio. Por quê? Faz parte de nossas experiências o reconhecimento do que é o cavalo, o reconhecimento do que é um chifre e, portanto, juntamos esses dois elementos em um novo ser que imaginamos. Ideias imaginativas ou factícias, ideias adventícias e ideias inatas. Por fim, finalizando a nossa videoaula, temos as duas grandes influências de Descartes. Uma influência platônica. Descartes, assim como Platão, confia absurdamente, radicalmente nas concepções do pensamento, ao afirmar que enquanto penso, sei que existo, enquanto duvido, sei que existo. Descartes está afirmando a sua confiança no pensamento, na razão. Descartes afirma a sua confiança na razão também pelo princípio de correspondência. Afinal de contas, aquilo que nós conseguimos imaginar, por exemplo, Deus, ou está lá plantado no nosso intelecto como uma ideia inata e, portanto, verdadeira, ou de alguma maneira o que imaginamos é verdade, ao menos em partes, por causa do acúmulo de experiências que nós tivemos, experiências que resultam naquela imaginação que, de certo modo, é verdadeira, talvez não em seu todo, mas ao menos em partes. Portanto, a influência platônica, o depósito da fé na razão em Descartes é claro. Por fim, a influência aristotélica, a busca de Descartes por uma análise do mundo físico que nos cerca, por uma análise que envolve fundamentalmente a reflexão, mas também o saber sensorial, o saber empírico. Enfim, esse é um breve resumo sobre a obra de Descartes. Em outro vídeo falaremos um pouco mais sobre essa concepção de ideia de Descartes, o que é a intuição para Descartes, qual a importância das ideias matemáticas, a relação de Deus com o racionalismo cartesiano, e a partir daí avançaremos nesse segundo vídeo que aqui anuncio essa relação mais próxima entre Descartes e Foucault. Mas esse é o resumo cartesiano que será muito útil a você que prestará um vestibular, a você que está no ensino médio, a você que quer esse conhecimento básico, basilar, fundamental sobre esse pensador que é o marco inicial teórico da modernidade. Por hoje é só, muito obrigado, fiquem com Deus.